Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos iniciando a nova lição, né? Vamos iniciar hoje a nova lição da Escola Bíblica Dominical, né? A lição de número 16, que tem como título Cobiça, Ilusão e Decepções, ou e Decepção. Cobiça, ilusão e decepção, né? Vamos orar pedindo a Deus a sua orientação, né? Para que possamos aprender juntos esta lição importante, né? Da Escola Bíblica Dominical. Senhor Deus, estamos nos preparando para assistirmos a lição da Escola Bíblica Dominical, número 16. Que o Senhor nos abençoe, abençoe os teus servos, abençoe todos aqueles que estarão assistindo, ouvindo, né? E aprendendo esta lição, que possamos ter mais um domingo pela manhã abençoado por Ti e que esta lição possa trazer para nós crescimento espiritual como servos do Senhor. Pedimos a direção, a orientação do Senhor e que tudo que vamos tratar aqui ao longo dessas 2 próximas semanas seja para o louvor e a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, a lição de número 16, ela tem 2 textos para nós lermos, né? Temos Provérbios capítulo 28, versículo 20, e também vamos ter 1 Timóteo capítulo 6, versículo de 3 a 10, né? Vamos ler aqui Provérbios capítulo 28, versículo 20, vai dizer: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Agora vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de 3 a 10, né? 6 de 3 a 10. 1 Timóteo. Os falsos mestres e os perigos da riqueza. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, e é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões de contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeita, malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é a fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviarão da fé e a si mesmos se atormentarão com muitas dores. Amém, irmãos? Essa é a lição, essa é a leitura, né? Quando nós olhamos para Provérbios capítulo 28, né? Versículo 20, nós entendemos aqui, né? Nós podemos dizer que tanto Deus quanto outros seres humanos certamente abençoarão
uma pessoa digna de confiança, né? Isso aí é público e notório. No entanto, aqueles que têm pressa em obter prosperidade e riquezas, muitas vezes o fazem à custa de outros. Neste caso, eles acabarão pagando pela sua desonestidade, né? Ninguém constrói um império da noite para o dia. Isso é uma realidade. Tudo na vida, para ser construído, leva um certo tempo, né? Nada é no estralar de dedo, né? Por isso que tem que se trabalhar, tem que se construir aos poucos. Uma casa, por exemplo, ela não é construída assim da noite para o dia, vai se colocando os tijolos, né? Fazendo cada cômodo para depois chegar no telhado. Aí a casa está construída. Para você se tornar um ministro do Evangelho, além do chamado de Deus, você precisa passar por uma preparação que pode levar de 2 a 5 anos. Então tem que ter um tempo. Para você se tornar um médico ou um engenheiro, ou ter uma formatura superior, você precisa estudar para se formar no mínimo de 5 a 8 anos. Eu sei que tem universidade aí que permite que com 2, 3 anos a pessoa se forme. Irmãos, assim também é a riqueza. Não dá para compreender uma pessoa enriquecer de uma hora para outra, a não ser, né, por uma grande herança, né? Se você tiver a felicidade de ganhar uma grande herança da sua família, então glória a Deus por isso, né? Irmãos, no nosso caso, vamos estudar sobre o perigo da cobiça, que é o desejo ardente de possuir bens materiais, honras e avidez. E aqui avidez, é bom que se entenda que é o desejo inflamado e intenso de querer as coisas sem um amparo legal, né? Isso é chamado de avidez. Temos ainda outro texto da palavra de Deus que faz parte desta lição 16, que fala sobre a cobiça, né? 1 Timóteo capítulo 6, do 3 ao 10. Veja o que diz o texto, né? Nós já lemos o texto. Podemos aqui fazer uma breve observação nesse texto. Em vez de nos contentarmos com o que temos, olhando para o texto de 1 Timóteo 6, de 3 a 10, em vez de nos contentarmos com o que temos, por natureza, muitas vezes cobiçamos as coisas que não temos, né? Esse é um grande risco. E aí é onde mora exatamente o perigo. Porque aqueles que cobiçam, geralmente veem o dinheiro como a solução maravilhosa para todos os tipos de problemas. E isso não é verdade, né? O dinheiro não resolve tudo. E mais, aqueles que amam o dinheiro estão em grande perigo, correm o risco de se desviar da fé em Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo tem nos abençoado com as riquezas de salvação, e a salvação ela não tem preço. Nada pode nos separar do amor de Deus, diz a palavra do Senhor. Podemos viver piedosamente, né? Viver com piedade e com contentamento, pois o Senhor cuida de nós carinhosamente por meio de sua palavra e no suprimento de nossas necessidades. Tudo o que poderemos levar conosco quando deixarmos este mundo é exatamente a vida e a imortalidade que Jesus nos deu por meio da fé. Portanto, o amor e a cobiça ao dinheiro, diz 1 Timóteo 6,10, que é a raiz de todos os males. Assim como a planta brota da raiz, assim todos os tipos de males brotam do amor ao dinheiro. O dinheiro por si só não é mau. O problema é o amor e a cobiça ao dinheiro, né? E nesta primeira parte aqui, na abertura da lição, o alvo da lição é nos conscientizarmos quanto às armas ou às armadilhas na busca do enriquecimento rápido, especialmente por meio de jogos de azar ou qualquer meio ilícito, ou seja, aquele meio que foge
exatamente a lei, né? Nesta lição 16 vamos aprender como lidar com a cobiça, como fugir dela, bem como entender que a cobiça é uma ilusão e pode trazer muitas decepções para a vida de qualquer pessoa, né? Então nós vamos nos organizar agora para fazermos uma pequena pausa e logo em seguida vamos entrar ainda, né, com esse detalhamento a respeito da lição. Vamos falar sobre o resumo da lição, para poder entrarmos nos tópicos, tá certo? Então vamos fazer essa pequena pausa, daqui a pouco a gente volta com a outra parte da lição.